Olha aí, pessoal, nós já tínhamos previsto esse cenário aqui de forma mais ou menos específica na questão dos grãos, da produção de grãos, mas já havia mesmo a ideia de que o Brasil enfrentaria uma quebra de safra neste ano de 2024, ou que pelo menos, né, a produção ficaria longe da super colheita, né, da super safra que aconteceu no ano passado, principalmente no primeiro semestre de 2023, né? Então, parece que agora nós temos dados mais consolidados, pelo menos de previsões mais firmes, mais fortes, a respeito de como vai ser essa questão da safra de grãos no Brasil. Aqui as principais colheitas, né, as principais culturas aí do Brasil, a saber, a soja, né, que é o grande carro-chefe aí e tudo mais, e também o milho, né, as principais colheitas, as principais culturas aí. E parece que essa quebra de safra vai ser 11 vezes maior do que havia sido previsto anteriormente. Sim, o cenário é muito pior, especialmente por conta do El Niño, que está castigando mais do que originalmente previsto, né? E isso já demonstra uma tendência no mês de março. O mês de março já está finalizado, já dá para perceber melhor, uma tendência de queda acentuada, especialmente na cultura do milho. Vamos conversar sobre isso e sobre como isso aqui pode impactar na economia brasileira como um todo, nos projetos do Lula e tudo mais. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, é o pessoal da Conab, né, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que fez essas previsões aí e tudo mais, e essas previsões são refeitas, né, de tempos em tempos, são revistas, e agora elas caíram de uma forma considerável, né, porque, na verdade, no primeiro levantamento feito, a Conab previu uma queda de 0,7% da colheita atual em relação à colheita anterior. Então, uma queda, ok, mas não é o fim do mundo, né? Não é uma coisa assim terrível que vai comprometer totalmente o setor, até porque a colheita do ano passado foi muito boa, né? Então, realmente, cair um pouco de uma colheita que foi muito boa, acaba não sendo exatamente uma queda. Aqui o cenário não estava preocupante, né? Agora o cenário, na verdade, está desesperador, eu diria, porque publicaram hoje, né, a nova pesquisa a esse respeito, demonstrando que a projeção agora de retração é de 8%, né? Ou seja, 11 vezes maior do que originalmente previsto. E isso sim é uma retração muito grande, meu amigo. Isso aqui é uma coisa considerável, principalmente se você considera a margem de lucro que o produtor de larga escala tem, né? Quanto maior é o grau de produtividade de um setor, menor tem que ser a margem de lucro ali, o cara ganha mesmo na quantidade, né? Então se perde uma receita, se a receita cai bastante, você compromete a lucratividade do setor ou você obriga a prática de um preço maior, que pode tornar o produto ou menos competitivo lá fora, ou mesmo tornar tudo mais caro aí de forma geral no setor de alimentos, né? Então, o pessoal da Conab estima que o Brasil vai colher 26 toneladas a menos de grãos nesse ano aí, no decorrer da safra desse ano aqui, que é o equivalente a toda a produção, ou praticamente toda a produção do Rio Grande do Sul do ano passado, né? Que é um dos principais produtores do Brasil. Então, realmente, uma produção grande no ano passado, desaparecendo completamente do somatório desse ano. É esse o tamanho do buraco aqui, né? E como era esperado, a soja e o milho vão ser responsáveis pelas maiores quedas aí nessas colheitas, né? Então, a soja vai ter uma redução de 8 milhões de toneladas e o milho de 20 milhões de toneladas, meu amigo. São os principais produtos aí, né? Os carros-chefe do agronegócio brasileiro aí e tudo mais. 90% da safra de grãos desse ano no Brasil é formado por essa dupla soja e milho, né? Aqui o agronegócio tem mais coisas do que grãos, mas os grãos aí são o grande ponto de fato da economia brasileira nesse setor, e soja e o milho carregam o setor nas costas praticamente aí, né? Ao todo o Brasil vai colher 294 milhões de toneladas esse ano, ok, tem uma queda ainda, iria passar bem de 300 milhões de toneladas, só que ainda é uma grande colheita, né? O Brasil ainda é o celeiro do mundo em muitos aspectos, né? Então, realmente, o grande problema que explica essa retração é a queda na produtividade, que caiu de 8% de fato aqui. Antes, produzia-se, em média, 4 toneladas por cada hectare de terra aí cultivada. Isso caiu agora para 3,7
toneladas, né? Então é uma queda considerável, sem dúvidas aí, e essa quebra ocorre muito em decorrência do El Niño, que atrapalha e altera o regime natural de chuvas, né? Então o arroz também é uma colheita muito expressiva e tudo mais, né? O trigo, o algodão participam também, mas não chegam nem perto do total da soja e do milho aqui, que vão impactar bastante nesse cenário econômico brasileiro, na produção do agronegócio de forma geral, né? Então, até o momento, isso aqui não apareceu claramente para todos, porque essa notícia que é meio maluca, tem alguns erros aqui, né? Primeiro semestre de 2024, como assim? Pô, estamos em abril ainda, né? Mas eles vão corrigindo no decorrer do texto aqui. Entre janeiro e março de 2024, portanto, primeiro trimestre, né? Não é semestre, né, galera? Primeiro trimestre de 2024, houve um aumento aqui na produção, na verdade. Pequeno aumento, mas houve um aumento em relação ao ano passado. Então, ó, o negócio tá ficando bacana. Esse cenário não tá acontecendo, né? Não, o pessoal aqui já está prevendo esse momento em que a produtividade vai cair bastante e a safra vai ter a quebra. Aliás, isso já começou no mês de março. Por quê? Primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Então, somando esses 3 meses, os 3 primeiros meses de 2024 estão melhores que os 3 primeiros meses de 2023. Ok, mas se você isolar o mês de março, você vai ver que não, o mês de março está muito pior do que o do ano anterior, né? Porque de fato, aqui, né, olha só, em março de 2023, o Brasil exportou 14,44 milhões de toneladas de soja. Em março de 2024, isso já caiu para 13,56 milhões de toneladas, uma redução de 6% no volume total exportado, né, que foi, em partes, compensado pela maior safra no período anterior, né. Agora, a verdade é que o milho, a queda foi ainda mais acentuada, uma queda de 65% em relação ao ano anterior. Então, realmente, desabou por completo aqui essa safra do milho no mês de março. Então, o pessoal já considera isso aqui como sendo o ponto em que a coisa vai cair mesmo, né? Então, tem uma estimativa aqui a respeito do tamanho da safra, né, da soja e tudo mais. O pessoal está especulando, varia-se muito esse número, né? Só que é bem provável, o mais provável, de acordo com a análise de forma geral dos especialistas na área agro aqui do Brasil, né? As exportações vão diminuir nos próximos meses, principalmente por conta dessa quebra de safra que já está prevista. Ou seja, né, esse cenário positivo nos 2 primeiros meses desse ano vai ser bruscamente revertido daqui para frente. Então, é muito provável que nós tenhamos algo, conforme o previsto pela Conab nesse momento, uma queda de 8% aí no total de exportações de produção de grãos aqui no Brasil, né? Um grande desafio, é claro, para o mercado agrícola de forma geral e que vai trazer uma série de desafios para a economia do Brasil, né? Em primeiro lugar, como que você vai sustentar um aumento do PIB que está sendo previsto para esse ano se você tiver uma queda no agronegócio? O agro carrega o Brasil nas costas há um bom tempo, né? Isso aqui claramente vai impactar na economia brasileira, no crescimento da economia brasileira, principalmente se outras culturas não conseguirem compensar essa queda da soja e do milho de forma mais específica, né? Então isso vai prejudicar o crescimento da economia brasileira e vai ter um impacto na questão da arrecadação do governo Lula, é claro, né? Ano passado, mesmo com uma super safra, pagando imposto pra cacete aí para o governo, afinal as receitas foram muito boas, mesmo com esse cenário, o governo Lula teve um déficit primário, né, de 230 bilhões de reais, ou seja, com a economia boa, com a economia funcionando, o agronegócio lá em cima, né? E agora com esse cenário aqui de quebra de safra, de reversão de um cenário positivo do ano passado, e uma queda considerável já acontecendo, como que o governo vai lidar com isso e como que isso vai se repercutir nas receitas, né? Não vai ter uma boa repercussão, é claro. Se vai ser ruim o suficiente para sepultar o governo Lula de vez, a gente não sabe, né? Agora também isso vai ter um impacto na questão do preço dos alimentos, é óbvio, né? Ainda que seja 2 culturas apenas, a soja e o milho, tem uma série de usos aí de forma geral, né? E tipicamente você come mais alimentos que não tem relação com esses 2 aqui, mas a gente sabe que está tudo interligado nesse mercado. A soja é usada inclusive como insumos para muitas coisas aí que acabam indo parar no seu prato e tudo mais.
Ou seja, né, isso aqui é claro que vai ter um impacto aqui no Brasil, lá fora também, porque a disponibilidade de alimentos, né, a oferta vai cair, é claro. Isso aqui não é só o Brasil. O El Niño já causou problemas na Argentina, já causou problemas no Uruguai, e a tendência é que continue castigando um pouco, aí, ou muito, né, o agronegócio brasileiro. Isso se não vier um Laninha depois fazendo o mesmo cenário, com sinal invertido, né, mas prejudicando bastante as safras também. Então não é uma boa notícia de forma geral para o agronegócio brasileiro, que vai ficar mais enfraquecido ao final desse período aí de quebra de safra. Não é uma boa notícia para a economia brasileira, para o povo brasileiro, e não é uma boa notícia para o governo Lula. Com certeza é tudo que ele não precisava, né? Ainda está no cenário das previsões, mas o mês de março, conforme eu falei, já demonstra que a coisa começou a dar errado, e a tendência aí que está sendo prevista pelos especialistas é de alguns meses aí de bastante penúria, de bastante sofrimento para o mercado agro brasileiro. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.